E hoje o AgroTour inicia uma série especial em 5 reportagens sobre a produção da erva mate. O Paraná concentrou 87% de toda a produção do país no ano passado. Nossa equipe de reportagem visitou o município de São Mateus do Sul, na região sul do estado, que registrou o maior volume de produção da erva mate extrativa. E na primeira reportagem você conhece um pouco da história deste produto legitimamente paranaense, considerado o ouro verde do estado. Foi um dos pilares da economia paranaense e é um símbolo da nossa cultura. No alto do mastro, a bandeira do Paraná. Junto ao ramo de pinheiro, um ramo de erva mate. Um dos símbolos da emancipação econômica do nosso estado, a erva mate ainda hoje é a principal fonte de renda para vários municípios paranaenses. Segundo dados do IBGE, os municípios de São Mateus do Sul, Cruz Machado, General Carneiro e Bituruna são os maiores produtores do estado. A nossa equipe de reportagem esteve na região sul do estado, mais precisamente em São Mateus do Sul, uma das cidades que mais investem no turismo baseado na produção da erva mate. Por ano, a atividade ultrapassa 65 mil toneladas e movimenta perto de 130 milhões de reais. A principal característica da cultura nesta região é que a maioria das áreas de exploração e cultivo é formada por plantas nativas que se desenvolveram junto às araucárias. 70 anos atrás, né? Então eu era piazinho naquele tempo. Aqui você andava pela sombra da erva mate. Tudo nativo, não existia erva plantada. Então a erva mate tinha a rolé. E já naquela época, a erva mate ela tinha muito valor, mas era difícil o transporte dela, porque daqui eles levavam para Rio Negro a erva mate. E levavam, o meu avô levava no lombo das mulas. A erva mate é atribuída ao seu uso aos povos indígenas. Após eles, com a chegada dos primeiros colonizadores, né, portugueses e espanhóis, e no final do século XIX, com a chegada dos imigrantes. A erva mate caiu no gosto do mercado e, a partir da metade do século XVI, tornou-se a atividade econômica mais importante dos territórios que hoje compõem o Paraná. O auge do ciclo econômico da erva mate ocorreu no século XIX. Nos anos 1800, chegou a representar 85% do PIB do Paraná. A necessidade de transporte da produção desenvolveu a navegação fluvial. O Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul, era um caminho importante para o escoamento. Neste local funcionava um dos mais importantes portos aqui da região. Era por essas águas do Rio Iguaçu que eram transportadas cargas de madeira e de erva mate, principalmente a partir do final do século XIX. O local era considerado ponto estratégico de distribuição. Aqui nesse local funcionava o antigo Porto São Mateus, que também vai dar origem à nossa cidade. Por aqui eram transportados principalmente a madeira e a erva mate. Todo esse material, essa mercadoria ia para Porto Amazonas, de Porto Amazonas para Curitiba, de Curitiba era distribuído para o interior do estado e grande parte era direcionado para o Porto de Paranaguá para exportação. O local onde funcionou o porto foi transformado em parque. O vapor peri permanece exposto no lugar e é símbolo da importância do ciclo da erva mate. Por conta da construção da ponte, que é de 1949, e com o advento dos caminhões, com a melhoria das estradas, a navegação deixou de ser viável. O período de ouro da erva mate no Paraná atraiu investimentos na industrialização e na exportação do produto. Em 1834, teve início em Curitiba a história da empresa Moinhos Unidos Brasil Mate Sociedade Anônima, que resultou na empresa familiar de beneficiamento de erva mate mais antiga em funcionamento no Brasil, a Mate Real. Com sede em Almirante Tamandaré, a empresa que até pouco tempo funcionou em Curitiba passou de geração em geração. Ildefonso Pereira Correia, o barão de Cerro Azul, um dos sócios a partir dos anos 1880, foi o maior produtor e exportador de erva mate do Brasil. O retrato do pioneiro é mantido com orgulho pelo tataraneto dele, atual administrador.
A nossa empresa, ela foi fundada em 1834, descendente de espanhóis, o Coronel Munhoz da Rocha. Ele comprou o engenho da Glória e 30 anos depois o meu tataravô, imigrante italiano, Francisco Fassi Fontana, comprou dele. Depois disso, alguns anos depois, ele se associou ao Barão de Cerro Azul e virou um império da erva mate naquela época. Atualmente, a Mate Real beneficia perto de 100 toneladas de erva mate por mês. Hoje, a empresa produz 42 tipos de chás e ervas para chimarrão. Olha, eu tenho gratidão, assim, a gente tem fotos no escritório dos meus antepassados, avô, tataravô, bisavô, aqui estampada pela empresa inteira. Eu sempre olho com admiração e eu quero manter esse amor que a gente tem pela empresa e continuar aí por muitos e muitos anos.